As entrevistas da FTT têm sido, na sua grande maioria, com ex-jogadores de futebol. Em 3 ocasiões eu quebrei essa tradição, entrevistando o neto do massagista Maramérico, o filho de Amílcar Barbuí e também uma matéria no Museu da Portuguesa. O entrevistado de hoje também é um ex-jogador de futebol, mas a sua carreira ficou mais marcada como técnico. Estou falando de Mário Travalini. Tudo bem, Travalini? Tudo bem, boa noite, tudo bom? Recebê-lo aqui é um prazer, estamos à disposição. Então tá bom. Travalini, você nasceu no bairro do Bom Retiro. Bom Retiro. Isso acho que em 32, mais ou menos? 1932. Exato. E quando criança, quem eram os seus ídolos no futebol? Aqueles que você realmente se inspirava? Quando criança, eu tive assim, alguns contatos, né? E tinha jogadores na época, assim, não tinha quantos anos, né? Eu comecei a jogar futebol com 14 anos, e aí depois eu comecei. Então tinha grandes craques na época, e jogadores assim do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, né? Que a gente também observava. E eu, com 14 anos, eu repito, eu já fui campeão paulista de infantis pelo Clube Atlético de Ipiranga. Então, isso foi na data de 1948. Então, já o primeiro título que eu disputei, eu fui campeão. E aí começou uma série de consequências, de sequências, né? E, como você falou, de jogador talvez eu não tenha sido. Tive um pequeno problema com contusão e acabei parando mais cedo. O seu começo de carreira então foi em Ipiranga, parece que você foi descoberto justamente pelo pai do Rubens Minelli, né? O senhor Francisco Minelli? O senhor Francisco Minelli, ele morava também no Bom Retiro, né? O próprio Rubens Minelli, que é um grande amigo até hoje, né? E via os jogadores ali, porque naquele tempo tinha uma base, tinha muitos clubes, né? No Bom Retiro. E foi um celeiro, não só de jogadores, como também de treinadores. Né? Minelli, uma série deles lá, que foram também treinadores. E ele acabou me levando para o infantil, né? Que eu trabalhava nas divisões de base. Na época era o Carlos Paeta, o técnico juvenil, o Ferraiola era o técnico infantil, e ele era uma espécie assim de buscar jogadores. E no Bom Retiro tinha muitos. E aí eu comecei a minha carreira como jogador. Ok, e sua estreia no time profissional foi em 1953? 53. Uma partida contra o Corinthians, né? Exatamente. Qual é a sua recordação desse primeiro jogo? A recordação é que houve assim para mim uma surpresa. Eu estava preparado. Eu não cheguei nem aquela semana a treinar na equipe profissional. O que houve foi que eu jogava no Aspirante, e eu morava aqui já na Barra Funda, e o jogo foi no Pacaembu. E aí eu me dirigi, almoçava até em casa e tal, e fui lá para o estádio porque eu ia jogar no Aspirante. Chegando lá, o técnico do Aspirante, ele me disse que eu não ia jogar porque o Sastre, que era o técnico profissional, houve um problema com o Jean Paul, que era o back central, e de saúde, né? Então eles mandaram que eu esperasse porque eu ia estrear e ia jogar na equipe profissional. E fui pego assim de uma forma, não surpresa, porque a gente já estava no futebol e tal. E quando chegou o Sastre, É o Sastre Melo do São Paulo, né? que ele era o treinador do Ipiranga, ele me disse algumas palavras só. E aquilo foi o suficiente para mim. Ele falou, você vai jogar no profissional e vai jogar porque você tem que jogar aquilo que você sabe, aquilo que eu vi. Como quem diz, não queira, né? Então ali foi o alicerce que eu estreiei e vencendo o jogo 2-1 contra o Corinthians, e dali para cá eu fui profissional, já joguei titular, depois joguei no Palmeiras, né? E aí
ele começou a carreira como jogador. E o senhor atuava como zagueiro, né? Enfrentando, por sinal, grandes ataques, né? Do Corinthians, né? Cláudio, Luizinho, Baltazar, a Portuguesa, Juninho, Renato, Pininho, Pinguicão, né? Exatamente. Eram ataques assim que... Não, eram jogadores que hoje, né, São Paulo também tinha Leônidas que jogava, Remo, Teixeirinha, enfim, eram grandes clubes, né, com grandes jogadores. E o senhor comentou que foi contratado pelo Palmeiras, jogando também com um grande time, né? Jair Mazapinho, Rodrigues, Valdemar Fiume, né? Acho que depois o Mazola chegou, né? Exatamente. Qual a sua recordação da sua passagem? Não, eu vim para o Palmeiras, né? Eu estreiei em 1953, no Ipiranga. Em 55 eu fui contratado pelo Palmeiras. E era dessa época. Eu me lembro, né? Laércio, Manuelito, Mário, Valdemar Carabina, que já tinha jogado no Ipiranga também, Dema, enfim, e o ataque era mesmo, era Liminha, Humberto, Ney, Jair e Rodrigues. Esse é o time que eu joguei no Palmeiras. Aí tive aquela contusão e acabei sendo emprestado para o Nacional. E depois parece que jogou na Ponte Preta também, acho que cheguei a Porto Preta, fiquei 3 meses lá, né? E depois eu raciocinei, eu tinha um emprego na Estrada de Ferro Santos Judeí, que era do Nacional, porque em 1955 eu me formei economista, quando fui para o Palmeiras, né? Então eu estava trabalhando lá e comecei a trabalhar após o meu futebol. Passado um tempo, o Palmeiras foi lá, na Estrada de Ferro, na Estação da Luz, dirigentes do Palmeiras para me contratar para as divisões de base, porque o Rubens Minério era o técnico e tinha sido contratado por um outro clube. E aí iniciou a carreira de treinador. Bom, então daqui a pouco vamos falar da passagem mais marcante de Mário Travalini, que foi como treinador de futebol.